na carta aos Hebreus, no capítulo 11. Estaremos lendo os 3 primeiros versículos, depois estaremos lendo os finais, os versículos finais e um pedacinho do capítulo 12. Hebreus capítulo 11, os 3 primeiros versículos, diz o seguinte: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e é uma convicção dos fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. E pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E o versículo 6: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém. É muito comum ouvirmos as pessoas falarem a respeito de fé. Eu tenho fé. Quando nós colocamos a respeito disso, é sempre bom lembrarmos de que quando nós depositamos a nossa fé, quando eu falo que eu tenho fé, porque eu estou depositando a minha fé em alguma coisa, em algo, em alguém. Isso é o normal, né, de todo ser humano. Todos nós temos algo em que nós depositamos a nossa esperança e a nossa convicção. Quando nós observamos pela definição, né, a própria palavra de Deus, ela vem trazendo uma definição de fé muito bem específica aqui. Né? E vem falando que a fé, na verdade, ela é uma certeza daquilo que se espera. E é uma convicção daquilo que não se vê. E a partir dessa definição, gostaria que a gente parasse um pouco para poder refletir e já começar a trazer uma autorreflexão para cada um de nós. O que você tem esperado? Mesma coisa podemos dizer, né, talvez colocar em outra forma, qual é a sua esperança? Quando você para e começa a olhar para o seu futuro, olhar para o seu dia, olhar para os dias que virão, diante daquilo que você vive hoje, a sua vida, é parar para perguntar e falar assim: poxa, o que eu estou esperando de amanhã? O que eu estou aguardando? O que o amanhã me aguarda? O que me espera? E aí a gente começa então a trazer esse primeiro questionamento: qual é a sua esperança? O que você tem esperado da sua vida? E é interessante porque, como nós observamos, né, já até citamos aqui também no versículo 6, quando fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta querermos nos achegar a Deus, não adianta querermos buscar a Deus se nós não tivermos fé. A própria palavra também diz, o apóstolo Paulo, em outro momento também, rapidamente estarei somente citando, né, em Efésios capítulo 2, ele vem falando de que pela graça nós somos salvos mediante a nossa fé. E isto não vem de nós, mas é um dom de Deus. Então, quando a gente começa a observar a respeito dessa palavrinha tão pequena, vamos entendendo e compreendendo o quão profunda ela é. Mesmo sendo uma palavra com 2 letras, mas ela traz algo grandioso para as nossas vidas. E quando nós observamos nesses versículos aqui que nós lemos, uma coisinha tão pequena, mas que é capaz de nos separar de Deus se nós não tivermos fé naquilo que Deus tem colocado para nós. Então eu gostaria que a gente buscasse refletir, e é interessante que eu vou somente fazer um breve resumo. É claro que se a gente pegar para poder estudar de uma forma mais minuciosa, a gente poderia gastar aqui muitos dias, somente nesse capítulo 11 aqui de Hebreus. Eu particularmente gosto demais desse capítulo.
Porque o autor, ele vem falando, ele vem descrevendo, falando sobre várias coisas aqui no todo o livro de Hebreus, toda a carta aos Hebreus, ele vem apontando vários pontos, elementos, colocando Cristo como superior a diversas coisas. E aí ele chega aqui no capítulo 11 abordando sobre esse tema da fé. Ele dá uma parada para poder destacar um pouco a respeito da fé. E aí nós vemos a definição inicialmente, e depois também nós vimos sobre a questão da fé agradar a Deus. E se formos lendo todo o capítulo 11, nós vamos vendo várias histórias de pessoas que pela fé obtiveram um bom testemunho, que pela fé eles conseguiram alcançar aquilo que a alma deles mais ansiava, somente pela fé. E é em cima destes exemplos, em cima dessa grande nuvem de testemunhas que hoje nós convidamos a todos a refletirmos juntos nestes exemplos, para que quando eu olhar os exemplos ali, eu puder olhar para mim mesmo e falar: será que eu também estou trilhando este caminho? Será que eu também estou seguindo por essa via? Ou estou indo para o lado completamente oposto? E assim, no final do versículo, no final do capítulo 11, do versículo 38 até o 40, e depois os 3 primeiros versículos do capítulo 12, a palavra de Deus, como eu falei, o capítulo 11, ele vem falando vários exemplos, várias histórias de coisas que aconteceram, e aí ele vem finalizando essas histórias dizendo o seguinte: homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Meus queridos, quando a gente fala a respeito da fé, a respeito da esperança, a definição, logo no começo, foi que uma fé é a certeza de algo que se espera. E aqui, a respeito destes exemplos aqui, nos finalzinhos dos versículos que nós lemos, falando que o mundo não era digno dessas pessoas que demonstraram, que provaram a sua fé neste mundo, mas logo em seguida vem falando que todos eles obtiveram bom testemunho por meio da sua fé, não vendo com seus olhos a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós. Sabe, meus queridos, talvez a nossa grande falha para com Deus é quando nós depositamos a nossa fé em Deus para aquilo que eu quero apalpar. É quando eu deposito a minha fé para com Deus para aquelas coisas, para solucionar o meu problema hoje, aqui e agora. Nós buscamos a Deus, vamos até a Ele, muitas das vezes querendo milagres, querendo soluções para as nossas vidas. E sabe, meus queridos, Deus, pela sua grandiosa riqueza, misericórdia e bondade, Ele pode sim nos abençoar, Ele pode sim nos ajudar, e Ele já tem nos sustentado até aqui.
Mas o grande testemunho dessas pessoas, descrito em todo o capítulo 11, não foram por meio daquilo que eles conquistaram nessa terra, não foram por meio daquelas vitórias que eles obtiveram no meio dessa terra. Tanto que, se quem quiser ler, eu gosto de sugerir essa leitura, a gente vai ver de vários exemplos de pessoas que presenciaram vitórias na terra, mas ao mesmo tempo de pessoas que não presenciaram, que passaram por dificuldades, mas todos eles tinham algo em comum: a fé pelo qual eles esperavam não estava aqui nesta vida. A certeza daquilo que eles esperam não estava arraigado nas coisas materiais. É por isso que em determinado momento o apóstolo Paulo, quando ele estava falando a respeito do milagre da ressurreição, falando pela verdade da ressurreição, em um determinado momento ele solta a seguinte frase dizendo: se a nossa esperança em Cristo for somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A sua fé em Cristo está somente para esta vida? A sua fé, o Deus que você está buscando, é somente para te abençoar nesta vida? Será que você somente está buscando a solução dos seus problemas para esta vida? Será que é somente isso que a sua fé te leva a crer, a enxergar, a observar? O apóstolo Paulo ele deixa muito claro: se é isso que é a sua esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas essa tão grande nuvem de testemunha, Deus proveu coisa superior ao nosso respeito. Eles viveram nessa terra presenciando a sua fé em Deus, presenciando a sua fé na palavra de Deus, testemunhando a sua esperança somente na palavra do nosso Deus. Deram um bom testemunho. E por isso, juntamente conosco, seremos todos aperfeiçoados um dia para Deus. E é por isso que, quando vemos todos estes exemplos, quando vemos toda essa questão da depositar a sua fé, depositar a sua esperança, o autor ele vem continuando no capítulo 12, fazendo uma ligação entre estes exemplos com uma vida prática. Ele fala assim: portanto, vocês estão olhando tão grande nuvem de testemunhos que estão nos dizendo o que era uma vida de testemunho, de fé. Vocês observaram, vocês viram, vocês entenderam? Então nós precisamos fazer uma coisa, meus queridos, livrando de todo o peso e do pecado que firmemente se apega a nós. O embaraço do pecado, o embaraço do nosso próprio coração, como nós citamos um pouquinho anteriormente. Quando eu faço da minha própria força o meu braço, quando falo que eu resolvo, a minha vida está no meu controle, está tudo sobre o meu domínio, tudo sobre o meu controle. Esquecemos de que a nossa força não diz nada. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele estava falando ali para a multidão, falando assim que eles estão muito preocupados com o dia de amanhã, vocês estão muito ansiosos. Qual de vocês é capaz de acrescentar um côvado na vossa vida? Um côvado é uma, se não me engano, é a medida que eles usavam, que é uma medida somente do cotovelo até o pulso. Eles usavam para medir, um côvado. Uma medida pequena. O Senhor Jesus Cristo chama as pessoas para refletir sobre isso. Será que por mais ansioso, por mais preocupado que você esteja, você consegue acrescentar alguma coisinha na sua vida? Vai estender a sua vida um pouquinho mais? Você tem esse poder de fazer isso? De estender a sua vida? Muitas das vezes trazemos toda a nossa esperança para o meu próprio braço, achando de que tudo está sob o nosso controle, e nós temos visto muitas pessoas simplesmente desabando quando acontece algo que ninguém espera, e aí a gente cai em si,
de que nada está no nosso controle. Nada está no meu controle. Eu não consigo, por mais que eu tente, por mais que eu me esforce. Nós não temos controle da nossa vida, do ar que nós respiramos, da doença, imprevistos, acidentes. Nenhum de nós conseguimos ter controle sobre isso. Por isso que a palavra de Deus diz: maldito é o homem que faz da sua própria força o seu braço, mas bendito é aquele que confia em Deus. Porque foi o que nós cantamos. O Deus eterno, o Deus que tem todas as coisas nas suas mãos, o Deus que toda a vida, todo o universo, todas as coisas, todo este mundo, todo o ser que existe, está nas mãos dele. Nele sim, podemos confiar. Mas como também nós podemos confiar? Talvez a gente possa entender e achar de que confiar em Deus é simplesmente falar: tá bom, eu confio em Deus, Ele está guiando a minha vida, agora é só eu seguir a minha vida do jeito que eu bem quiser, do jeito que eu bem entender, porque já que é Ele que está guiando, Ele que vai direcionar. Quando nós falamos de confiar em Deus, nós estamos falando de confiar naquilo que Ele já falou. Se você diz que confia em Deus, será que você tem se atentado naquilo que Ele já tem falado para você? Daquilo que Ele já tem escrito e anunciado para a sua vida? O profeta Isaías, ele faz uma alusão, né? Eu sempre gosto de citar sobre isso. Ele usa uma alusão da água. Em Isaías capítulo 11, ele vem falando que assim como a água, ela vem, cai sobre a terra, molha toda a planta, daqui a pouco ela evapora e sobe, mas sem antes, ela não vai simplesmente de mãos vazias, ela vai molhar, a planta vai crescer, vai florescer e vai dar o seu fruto. E assim ele vem falando depois: assim é toda palavra que sai da minha boca. É como se fosse o Senhor Deus falando por meio do profeta Isaías. Assim é toda palavra que sai da minha boca, ela não retorna para mim vazia. Toda a palavra do Senhor, ela é fiel para ser cumprida. E Ele tem deixado as suas promessas para todo aquele que o buscar. Por isso que o texto que nós lemos, por isso que quando nós falamos a respeito desta esperança, por isso que quando nós acabamos de falar a respeito daqueles exemplos de pessoas que viveram com fé, de pessoas que testemunharam a sua fé, mas a sua fé não estava baseada nas coisas deste mundo, mas estava aguardando algo superior, pelo qual Deus, que é o arquiteto e construtor, tem preparado. O autor aos Hebreus, ele vem trazendo para a nossa vida prática nesse versículo 12, falando: observa isso, gente, nós precisamos abandonar tudo aquilo que está atrapalhando a nossa caminhada, o nosso pecado, o nosso egoísmo, o nosso próprio coração, o nosso próprio orgulho. São coisas que têm travado a nossa caminhada, que têm impedido de caminharmos cada vez mais para perto de Deus. Muitas das vezes até mesmo a nossa confiança em outros nomes, a nossa total esperança depositada em outros nomes, em outras pessoas. Nós precisamos nos livrar de todo esse tipo de embaraço que atrapalha a nossa caminhada. E então no versículo 2 há algo maravilhoso falando: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposto, Ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, ou traduzindo nessa palavra meio difícil, da vergonha, mesmo sabendo daquela vergonha pelo qual Ele passou, daquele sofrimento pelo qual Ele passou, mas mesmo sem se importar com tudo isso, Ele assumiu aquele lugar naquela cruz, para ser o nosso autor e consumador da nossa fé. E é por isso que, inicialmente, quando começamos falando da fé, em que você deposita a sua fé?
Aonde está a sua esperança? Quando falamos a respeito da sua esperança, qual é o primeiro nome que vem na mente? Aonde que o seu coração está arraigado? Convidamos hoje a todos nós a entender de que a nossa fé e esperança, ela precisa estar firmada no nosso autor e consumador da fé. Consumar significa aquele que vai completar. Está consumado, né? Como o próprio Senhor Jesus Cristo ali naquela cruz, ele levanta e fala, está consumado, está concluído, está completo. O autor e consumador da sua fé precisa ser Jesus. Precisa ser Jesus. É claro que cada um de nós temos as nossas lutas. Cada um de nós temos as nossas batalhas. Da mesma forma que todas essas nuvens de testemunhas, aqui no capítulo 11 de Hebreus, que se lemos vão ter vários exemplos ali, cada um teve uma situação diferente da sua vida. Mas em comum, todos eles tinham como sua fé depositada em Deus. Na salvação que somente em Deus encontramos. O autor e consumador da sua fé precisa ser Jesus. O autor e consumador da sua esperança precisa ser Jesus. O autor e direcionador de toda a sua vida precisa ser Jesus. Tendo por certo de que todas as situações que nós vivemos no tempo presente não há de se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 8. Viver essa esperança, viver a esperança de que um dia Ele voltará, viver a esperança de que aquilo que Ele prometeu, quando Ele estava se despedindo lá dos seus discípulos, falando, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Ou então, quando estava um pouco antes dele ir para a cruz, ele chama os seus discípulos falando, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar para vocês, para que aonde quer que eu esteja, estejais vós também. É nisso que está a sua esperança? É nisso que está a tua fé? Então olhe para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. Viva a sua vida se desembaraçando de todo o pecado que te atrapalha a caminhada, que atrapalha a correr. E olhe firmemente para o autor e consumador da fé. Não se deixe desviar por outros resquícios de esperança que este mundo possa lhe oferecer. Muitas das vezes seja bens materiais, muitas das vezes seja outras pessoas, muitas das vezes seja poder, seja status, seja fama, qualquer outra coisa que este mundo possa tentar te oferecer como esperança. Se livre de tudo isso, porque somente Cristo pode te trazer a verdadeira esperança. Só nele confiar e nada temer, porque Ele vem e Ele voltará. Gostaria de convidar o Ministério Essência para estarmos finalizando, entoando este louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, porque eu sei que Ele está vivo, Cristo está vivo. Ele não morreu, Ele sofreu a cruz, foi morto lá na cruz, mas ressuscitou, e Ele vivo está, consumando a nossa fé. Só nele confiar. Que seja essa a sua esperança, que seja essa a sua fé, que seja somente nele depositada qualquer vestígio de esperança na sua vida. Ministério de Essência.